Muitas famílias, elas estão lidando com a perda de pessoas amadas. Muitas famílias estão chorando a morte da mãe, do pai, do filho, da filha, do avô, da avó, esposas chorando a morte do marido, maridos chorando a morte das esposas. Muitos estão sofrendo pela ausência destas pessoas, tão próximas e amadas. E também estão sofrendo pela forma como elas partiram. Neste período de pandemia, de confinamento em que nos encontramos, não lhes foram dada a oportunidade de se despedirem, de dizerem as últimas palavras de orientação e conforto, nem de expressarem o último ato de amor. E diante dessa realidade de perda, vivida por muitos nestes dias, e que ainda poderão ser vividas por muitos outros, é que eu te convido a olhar para Jesus comigo e ver como ele lidou com a morte de seu amigo Lázaro. Meu desejo é que, através da experiência vivida por Jesus, possamos encontrar um caminho de conforto e esperança. Caso a realidade da morte já tenha alcançado sua casa, ou venha alcançá-la, pois todos nós estamos sujeitos a ela. Quando passamos por circunstâncias difíceis, como enfermidades, dificuldades econômicas, conflitos relacionais, especialmente o sofrimento e a perda de pessoas amadas, quase sempre somos tomados pela sensação de que Deus nos abandonou. Entretanto, a história da morte e ressurreição de Lázaro nos apresenta alguns ensinamentos. Primeiro, aprendemos que mesmo sendo amados por Jesus, estamos sujeitos ao sofrimento. O sofrer ainda faz parte de nossa história. E se alguém de sua casa está doente ou sofrendo, se alguém de sua casa durante este período de epidemia veio a falecer, ou vier a falecer, saiba que Deus continua amando você. Segundo, podemos e devemos chorar. O choro não significa falta de fé, mas é uma expressão verdadeira de nossos sentimentos. Chorar diante a dor, a tristeza e a morte é sinal de que existe vida em nós. Devemos chorar, não mais pelo sentimento de impotência diante da morte, pois em Cristo Jesus vencemos a morte, mas chorarmos pela dor da separação temporária daqueles que amamos. Chorarmos de saudades, mas sem perdermos a fé de que nos encontraremos na glória e nunca mais choraremos, pois nunca mais o elo do amor será rompido, pois a morte já não existirá mais. Terceiro ensinamento: Jesus está sempre presente conosco. Não importa em que circunstâncias sua vida se encontra. Não importa onde você está neste momento. Jesus está com você. Você pode estar no deserto, pode não estar ouvindo ou mesmo sentindo a presença de Jesus, mas Ele está com você. Você pode estar no vale da sombra e da morte. Ele está com você. E não te deixará desamparado neste momento. Jesus não só está ao seu lado, mas Ele está em você. E se você aquietar a sua alma, você será inundado pela presença dEle em você. Creia.
Quarto ensino, Jesus nos ensina que a vida é contínua, não cessa com a morte. A morte é tão somente a separação do nosso espírito de nosso corpo. Dormir não significa que a alma entrou num estado de inconsciência. Os que morreram em Cristo aguardam conscientes o cumprimento de toda a palavra de Deus. Os que morrem em Cristo Jesus já estão no paraíso, já estão habitando com Deus, vivendo na plenitude da comunhão com Cristo, desfrutando da vida eterna conquistada por Ele na cruz do Calvário. Quinto e último ensinamento: Jesus venceu a morte para sempre. Portanto, não existe morte para os que viveram e vivem em Cristo Jesus. Ele ressuscitou, e nós ressuscitaremos com Ele, e com Ele reinaremos para sempre. Glórias ao Cordeiro de Deus, Maranata, vem Jesus, te adoramos, Senhor, autor e consumador de nossa fé, Senhor da vida, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Tu és a nossa ressurreição, Senhor, Tu és a nossa vida, Senhor, Tu és o nosso Deus, Jesus, em Ti sabemos que vencemos a morte, em Ti, Senhor, sabemos, Senhor, que jamais passaremos novamente pela dor da separação, em Ti, Senhor, nós sabemos que a vida flui transbordante em nós, Senhor, abundante sobre todos nós, por isso, Senhor, nós Te adoramos, por isso, Senhor, nos rendemos ao Senhor, oh amado, amado de nossa alma, Cordeiro de Deus, que por nós na cruz morreu e venceu a morte, venceu para sempre, reinarás, nós Te adoramos, Senhor, em Teu nome, Senhor, em Teu nome, nós vivemos, e em Teu nome morreremos, és tudo para nós, amém.